Olá, Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. Hoje nós vamos meditar em João, Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21. É uma passagem muito conhecida no meio cristão, principalmente no meio cristão protestante. Muito conhecida. É uma passagem muito bonita, muito reveladora. Então vamos lá. É versículo bíblico. Porque Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, é muito importante esse versículo para nós cristãos. Por quê? Porque esse versículo, ele fala das boas novas do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo. O amor de Deus, amado, não é parado, estático, e nem tampouco é egoísta. O amor de Deus alcança e atrai os outros, as outras pessoas. Nós percebemos que nesse versículo, Deus, ele estabeleceu o exemplo do verdadeiro amor, que é a base de todos os relacionamentos amorosos. Quem ama alguém carinhosamente está disposto a dar-se gratuitamente. O amor verdadeiro, ele é gratuito. E é um amor tão grande que chega ao ponto de sacrificar-se a si mesmo. A si mesmo. Quem ama, às vezes, ele deixa um desejo próprio, uma vontade própria, para satisfazer o outro amado. O amor de Deus levou Cristo a pagar um preço alto pela redenção do homem. Por quê? Porque todos somos pecadores. E Deus havia estabelecido que para pagar esse pecado, para resgatar esse pecado, tinha que ter uma morte de sangue, mas de um ser inocente. Então, Jesus Cristo, ele aceitou essa punição por nós. Olha, o versículo, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, o único. Pastor, como Filho único? Irmãos, Jesus Cristo é o Filho único de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção, mas filho só Jesus Cristo de Deus, né? E prossegue, para que todo aquele que nele crer em quem? Em Jesus Cristo, não pereça, quer dizer, não morra. Essa morte é a morte eterna, né? A morte do inferno, mas tenha
a vida eterna. Mas tem a vida eterna. 17. Deus não enviou o Filho dele para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo em que Deus não está nos julgando. Deus não está nos julgando. Há muitos que falam, pastor, mas por que Deus permite tantos pecados, tanta violência acontecer, e Deus, ele não manifesta a sua justiça? Vai manifestar. Vai manifestar. É claro que o que a pessoa planta nessa terra, ela colhe. Então existe a possibilidade de algumas injustiças nessa terra serem alcançadas pela justiça humana. Existe. Mas a justiça humana é humana, então ela é falha. Mas a justiça divina é certa, vai acontecer. Vai acontecer. Então, mas esse período que nós estamos vivendo, que nós chamamos de hoje, que nós chamamos de agora, não é um período em que Deus, através de Jesus Cristo, está condenando o mundo, não. Jesus Cristo, ele veio para salvar o mundo, para salvar todos aqueles do mundo. Eu, você, nós, né? Mas, versículo 18, não há condenação eterna reservada para aqueles que confiam nele como Salvador. É mais claro? Não tem como ser mais claro. Para quem confia em Jesus Cristo como Salvador, Salvador do quê, pastor? Salvador da morte eterna. O inferno na Bíblia é chamado de morte eterna. Morte eterna. O céu na Bíblia é chamado de vida eterna. Então, Jesus Cristo, aquele que confia em Jesus Cristo como Salvador, nele como Salvador, não sofrerá condenação eterna. Não sofrerá a morte eterna. Aí ele prossegue, olha, irmãos, versículo 18. Mas aqueles que não confiam nele como Salvador já foram julgados e condenados. Como é que é, pastor? Então já houve um julgamento anterior? Não, não é isso. É que Deus, ele está dizendo, olha, se você não confiar em Jesus Cristo como Salvador, é mais do que certo que você vai ser condenado. Vai ser condenado à condenação eterna. E por quê? Porque não creu no Filho único de Deus, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. 19. E a sentença da condenação eterna, não é isso? Está baseado neste fato. Neste fato. A luz do céu veio ao mundo. Quer dizer, Jesus Cristo, né? Deus homem, sem pecado, veio para livrar-nos do pecado. A luz do céu veio ao mundo, onde havia trevas. Jesus Cristo veio trazendo luz. Prossegue o versículo. Porém, eles amaram mais a escuridão, ou seja, eles preferiram, a pessoa preferiu o pecado, a escuridão, do que a luz, do que Jesus. Porque a obra deles eram más. A obra deles eram más. Quer dizer, as palavras, os atos, os pensamentos deles eram maus. Eram maus. Jesus, ele não vai condenar ninguém. A pessoa que se autocondena. Quando, pastor? Quando
Eles escolhem amar mais o pecado. Quando a pessoa escolhe amar mais o pecado, mais a escuridão, do que amar a Jesus, a pessoa está se condenando. É ele que está se condenando. É ele que está se colocando naquela posição de condenação. Por quê? Está claro, está evidente, né? Ele tomou ciência, ele sabe disso, mas ele preferiu o pecado. Prosseguindo, no 20, eles odiaram a luz celeste. Eles odiaram a luz celeste. Por quê? Porque queriam pecar na escuridão. Queria pecar, queria continuar pecando. Ficaram longe daquela luz, ficaram longe de Cristo, com medo dos seus pecados serem revelados e eles castigados. Tem pessoas que não querem conhecer a palavra de Deus, porque sabe que no dia que tomar conhecimento da palavra de Deus, cria-se um compromisso. Então são medrosos, têm medo, não querem assumir o compromisso. E isso é uma manifestação de ódio a Jesus Cristo. Eles odiaram a luz celeste, Jesus Cristo, porque queriam pecar na escuridão, queriam continuar pecando, né? 21. Mas aqueles que se comportam bem têm prazer em vir para a luz. Quer dizer, aqueles que praticam o bem têm prazer de vir para Jesus. Não há dificuldade. Há as provas, há as tentações, mas ele sente alegria de vir para Jesus Cristo. Ele sente alegria de vir para Jesus Cristo. Tem prazer em vir para a luz, a fim de que todo mundo veja que eles estão fazendo o que Deus quer. Que eles estão fazendo o que Deus quer. Irmãos, nós temos que prestar atenção na palavra do Senhor. Porque, olha, eu creio que todos gostam de receber presentes. Todo mundo gosta de receber presentes, né? E então não há presente maior do que a vida eterna. Não existe presente maior do que a vida eterna. E esse presente já nos foi dado, que é a morte de Jesus Cristo em nosso favor. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda rejeitam esse presente. Muitas pessoas ainda rejeitam esse presente, que é o Filho de Deus, o único Filho de Deus. Jesus, ele morreu em nosso favor. Nunca houve alguém como Jesus Cristo, que é Deus, e viveu como homem. E ele é o único que viveu sem pecado. Ele viveu sem pecado e morreu no lugar da humanidade pecadora. Quando Deus deu o seu Filho como presente, ficou estabelecido que a humanidade teria duas opções. Nós estamos nesse tempo, irmão, que nós chamamos de agora, é para fazer uma escolha somente. É somente uma escolha.
Ah, pastor, não é para ir na praia? É também, mas não é esta a escolha mais importante. Ah, pastor, não é para trabalhar? É também, mas não é esta a escolha espiritual mais importante. Ah, pastor, não é para estudar? Não, tem que estudar, mas não é esta a escolha mais importante. Por quê? Trabalhar, se divertir, estudar é tudo temporal, é tudo passageiro, importante, mas passageiro. Mas o que é eterno? É a vida após a morte. É a vida após a morte. Então, a humanidade ela tem duas opções para uma escolha. Aceitar o Senhor Jesus pela fé. Aceitar o que, pastor? Que Ele morreu no seu lugar. Porque você, eu, nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou rejeitar Jesus Cristo. Aceitar ou rejeitar Jesus Cristo. Agora, essa é uma escolha muito importante. É a mais importante que uma pessoa pode fazer. Irmãos, nós somos hoje resultado do que nós escolhemos ontem. Nós somos hoje resultado do que nós escolhemos ontem. Agora, você imagina na eternidade. Você imagina na eternidade. Como será a eternidade? Qual será o resultado da sua escolha? Qual será? Então, esse tempo é um tempo de oferta da parte de Deus. É um tempo de oferta. Deus está se oferecendo para salvar todos. 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 Mas haverá um tempo em que não terá mais a opção de escolha. Não haverá mais a opção de escolha. Aí então, não adianta intercessão de pessoas aqui na terra, não adianta clamar por salvação depois dessa morte. Porque a Bíblia fala que depois da morte é o juízo. Depois da morte é um juízo. Né? Então nós temos que fazer essa escolha. Só que essa escolha, além de nos garantir a vida eterna no céu, ela também nos garante uma vida mais tranquila na terra. Além de nos garantir a escolha de morar eternamente no céu, ela nos garante uma vida mais tranquila. Mais tranquila. Por quê? Porque os problemas que surgirem e vão surgir, as circunstâncias adversas que se apresentarem, e elas vão se apresentar, você não estará, nós não estaremos mais sozinhos. Nós estaremos com Jesus Cristo conosco, e isso nos garante a vitória sobre essa circunstância. A Bíblia fala que Deus, Ele protege aqueles que são seus. Não só lá na eternidade, mas também aqui na terra. Então, irmãos, é preciso que nós paremos, que nós separemos um tempo para meditar. E determinar qual é a escolha. Qual é a escolha? O que nós vamos escolher? Nós vamos escolher Jesus como nosso Salvador, ou nós vamos dar as costas para Jesus? Nós não podemos nos deixar levar pelo que os outros pensam. Nós não podemos nos deixar levar por uma cultura, porque o que está em jogo é algo muito importante. É a nossa
eternidade. Ah, pastor, mas eu não acredito na eternidade. Ah, pastor, eu acho que esse negócio de céu aí, inferno, é tudo balela. Tudo bem. Daqui 100 anos, nós saberemos se é balela ou se é uma verdade. Agora, se for verdade, e nós que acreditamos, nós vamos para o céu. E quem rejeitou, infelizmente, vai para o inferno. Mas, e se for mentira, pastor? Nós dois vivemos. Nós dois vivemos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Irmãos, temos que pôr a mão na consciência, temos que fugir de todo preconceito, de todo. Não podemos falar mal daquilo que não conhecemos. Dá uma oportunidade para Cristo. Dá uma oportunidade para Jesus. Ouça o que a palavra dele diz. Olha, é um presente. Ele está nos dando um presente, uma vida mais tranquila nesse tempo. Uma vida mais tranquila nesse tempo. Não uma vida livre de dificuldade, mas mais tranquila, com paz. Paz que o mundo não entende. Paz que o mundo não entende. E nos garante um futuro no céu. Tá certo, irmãos? Eu sei que existe um preconceito, eu sei que existem maus exemplos, né? Eu sei que existem maus exemplos, mas a nossa salvação ela é individual, é entre nós e Deus. Se o local onde nós frequentamos, se as pessoas que nós conhecemos e que se dizem cristãs dá mau exemplo, ela vai se acertar com Deus. Não cabe a nós julgar. Ela vai se acertar com Deus. Se uma pessoa que você conheceu era ruim, má, agressiva e hoje se diz cristã, dá uma oportunidade para essa pessoa. Dá uma oportunidade para essa pessoa. Nós temos que acreditar no poder regenerador de Deus. Tá certo, irmãos? Tá certo? É maravilhoso servir a Jesus Cristo. É maravilhoso. Porque nos dá esperança. Nos dá esperança em meio a dificuldades. Em meio a circunstâncias adversas. Em meio a tanta negatividade. Tá bom? Olha, não há presente maior do que esse. Não há presente maior do que esse. Né? O nosso Deus, Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Seu único. Imagina se você tivesse só um filho e você o sacrificasse para a salvação de outro. Então, Deus fez isso. Deus fez isso em nosso favor. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra que é reveladora. Obrigado por esse presente. Obrigado pela ação do Espírito Santo, pela pessoa de Jesus Cristo, que veio na terra, viveu como nós, um Deus homem, viveu como nós, fome, sede, tristeza, cansaço, mas não pecou, não blasfemou contra o Senhor, não julgou, morreu inocentemente, mas o Senhor o ressuscitou, em nosso favor. E a morte de Cristo e a ressuscitação de Cristo é o que nos garante essa vida eterna no céu e uma vida de paz em meio à turbulência nesse tempo que nós chamamos de agora. Pai, nós queremos pedir por aqueles que sofrem no corpo,
Que o Senhor possa estar restaurando a saúde física, curando membros, órgãos. Cura, Pai. Dê mais um período de vida com qualidade para essa pessoa, para que ela possa, através desse milagre, reconhecer o Senhor como o Salvador da vida dela. Mas que não seja conforme os nossos planos, mas conforme o plano do Senhor. Pai, toca também na alma daqueles que não têm esperança, Senhor, que são desesperançados, sem fé, sem confiança no dia de amanhã, que vivem com medo, vivem atormentados pelo medo. Pai, tira todo esse medo, Pai. Senhor, coloca confiança na mente, no coração dessa pessoa. Faça ela ver que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores em qualquer situação. Com Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Pai, pedimos também que o Senhor esteja abençoando os relacionamentos, na família. Abençoa, Senhor meu Deus, os relacionamentos entre mamãe e papai, entre os irmãos. Abençoa, Senhor meu Deus. Pai, queremos também pedir para que o Senhor esteja abençoando no relacionamento governo e comunidade. Senhor, que os governantes possam entender, Pai, que o Senhor lhe deu essa oportunidade para que ele seja usado pelo Senhor para fazer o bem para o povo. E que, como o Senhor o colocou lá, o Senhor pode tirá-lo de lá. Toca o coração de cada autoridade, Pai, para que sirva a esta nação em favor das pessoas que habitam neste país. Abençoe, Senhor meu Deus, também nós enquanto cidadão. Abençoe, Senhor meu Deus, a sociedade como um todo. Abençoe os hospitais, no trânsito, em todo lugar, Pai, onde haja pessoas, onde haja seres humanos. Nós oramos porque nós confiamos, nós oramos porque nós acreditamos, e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.